e venda de empresas, acompanhamento, o processo e a sua importância. Neste vídeo será abordado de forma introdutória a atividade de acompanhamento em processo de aquisição que a WBLC realiza e alguns conceitos e pontos-chave no processo de aquisição e venda de uma empresa. O processo de planejamento de uma aquisição ou venda basicamente irá variar pela perspectiva dos agentes na operação. Dessa forma, se tem duas diferentes perspectivas, a do comprador e a do vendedor, cujos interesses e preocupações são distintos. Para o comprador, existem dois aspectos que norteiam a decisão de adquirir ou não determinada empresa: a atratividade da empresa e os cuidados e riscos dessa operação. Em geral, pode-se destacar algumas razões que motivam a compra de uma empresa. A primeira delas é o aumento do valor agregado dos produtos ofertados aos clientes, como por exemplo uma empresa que produz um determinado produto, mas poderia ofertar outro adicional pelo perfil dos seus clientes. Nesse caso, a empresa buscaria uma outra empresa que tivesse tal sinergia e se encaixe nessas características. O outro caso seriam sinergias de cadeias produtivas e logísticas, como por exemplo um banco que deseja adquirir um outro banco devido à sua rede de agências já estabelecidas, ou uma indústria que deseja adquirir um distribuidor ou até mesmo concorrente para ter proveito da rede de distribuição já estabelecida. Outros cenários são sinergias potenciais com foco em redução de custos. Por exemplo, situações de empresas concorrentes onde uma adquire a outra e através deste aumento de operações é possível uma sinergia na redução dos custos causado pelo aumento das operações e maior força na negociação, tanto junto aos fornecedores como na revisão dos processos. Uma das razões mais clássicas que motiva a compra de uma empresa é a participação de mercado, onde uma empresa adquire a outra com o objetivo principal de aumentar a sua participação no mercado e adquirir novos clientes. Outro caso são os interesses em determinadas tecnologias da empresa a ser adquirida e não apenas na carteira de clientes e receitas atuais dessa. De forma geral, existem algumas etapas básicas que os compradores seguem ao adquirir uma nova empresa. A primeira delas é a análise do mercado e identificação das potenciais transações. Em seguida, o início de negociação e acordo de confidencialidade. Essa etapa é importantíssima para evitar atravessadores da negociação que comprometam os resultados. Na sequência, a terceira etapa seria o mapeamento dos riscos da empresa e os impactos na percepção do risco do investidor, no caso o comprador, como por exemplo analisar as barreiras de entradas e riscos envolvidos da entidade. Em paralelo, se estabelece uma estratégia de negociação através da definição de um valor de target da operação que irá nortear as transações e as negociações junto com a empresa. Com as negociações mais avançadas, é de grande importância realizar as atividades de revisão e auditoria das contas das empresas nos últimos 5 anos. Esse objetivo dessa revisão é de apurar os passivos e contingentes que existam na empresa. A próxima etapa seria a análise das projeções da empresa e mensuração do valor potencial da empresa, que será uma base para a definição da oferta por parte do comprador. Por fim, se inicia o processo da negociação efetiva da compra, englobando a definição do valor e as condições. É de grande importância nesse momento não só focar no valor, mas também estabelecer acordos de transição de gerência que irão garantir a continuidade e a rentabilidade do negócio após a troca dos gestores. De outro lado, existe a ótica do vendedor, onde outros aspectos são importantes durante o processo de venda da empresa. Alguns exemplos básicos de razões que motivam a venda são crises momentâneas, a necessidade de um novo sócio para permitir o crescimento, ou simplesmente a estratégia do investidor proprietário em se desfazer dessa atividade e diversificar seus investimentos. A pergunta que se faz agora é qual é o melhor momento para vender uma empresa? Certamente, vendas realizadas em momentos de maior estabilidade e segurança acarretarão em um maior número de interessados e, consequentemente, num melhor acordo ao comprador. Outras duas questões que são de grande relevância para o vendedor são: o que define o valor de uma empresa? E, em seguida, como maximizar esse valor? Para responder essas perguntas, é necessário avaliar diversos critérios na empresa, como, por exemplo, a empresa possui demonstrativos de resultados mensais e confiáveis? Tais informações são importantíssimas e serão utilizadas nas projeções dos resultados e, consequentemente, no valor da empresa. Outro ponto se refere aos últimos 5 balanços da empresa foram auditados e estão em ordem. Empresas auditadas e com cultura de acompanhamento
são mais atrativas e passam maior segurança aos interessados. Após a venda, alguém poderá substituir as funções dos atuais proprietários? Os processos de controle interno são eficazes, testados e documentados? Além de dar maior segurança para as informações apresentadas pela companhia, os controles internos testados e documentados serão peça-chave no momento de auditoria da empresa pelos novos compradores e contribuem para a percepção de risco menor no que tange a estrutura e a organização da empresa. O conhecimento do negócio pode ser facilmente transferido para o comprador? Conhecimentos de mercados e tecnologias que sejam difíceis de transferir ou que estejam intimamente ligados à figura pessoal dos atuais proprietários podem ser fatores chaves na atratividade ou não da operação. As receitas da empresa são recorrentes? Receitas recorrentes permitem uma maior previsibilidade e certamente impactam na percepção do risco do investidor. Por exemplo, contratos com clientes ou históricos consistentes de clientes recorrentes contribuem para demonstrar a natureza recorrente dessas receitas e impactam de forma positiva no valor da empresa. Um outro ponto se deve às barreiras de entradas para o segmento. Quais seriam as dificuldades para que o empreendedor entrasse no segmento e iniciasse uma nova companhia? Barreiras de entrada, por exemplo, são dificuldades específicas para entrar no cliente, recursos financeiros elevados ou tecnologias específicas. O novo investidor terá receio de adquirir a participação numa empresa que seja muito vulnerável a novos concorrentes. Outro ponto se deve à diversificação da carteira. Quanto mais diversificada a carteira, mais segurança haverá quanto à expectativa de receita futura. Empresas com dependências em poucos clientes tendem a estar vulneráveis ao movimento destes. Por último, qual o plano de crescimento da empresa? Ele é realístico e execuível? A empresa deve possuir planos realísticos cujas premissas possam ser revisadas e avaliadas, inclusive pelos novos interessados. Todas essas questões estão basicamente relacionadas ao risco das receitas futuras e, por sua vez, a probabilidade de fluxos de caixas futuros fluírem para a empresa após a negociação. A probabilidade dos fluxos de caixas futuros é, sem dúvida, uma das grandes bases para se dizer a maior nas avaliações de empresas. Geralmente, o processo de venda ou planejamento da venda da empresa pode seguir as seguintes etapas: análise do mercado, para identificação dos potenciais interessados, revisão dos demonstrativos de resultado e desempenho, com foco no resultado e ações para aumento do EBITDA e redução dos custos. Ambas as ações visam otimizar o valor da empresa, pois quanto maior o valor do EBITDA, que traduzido literalmente para o português significa lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, provavelmente maior será o valor da empresa. O EBITDA é constantemente utilizado como indicador de fluxo de caixa operacional, que por sua vez é uma das mais importantes informações da empresa no processo de avaliação. Na sequência, é recomendado que se inicie a revisão dos processos internos, com foco na segurança, na confiabilidade e eficiência dos processos. Por sua vez, é iniciada a revisão e auditoria das contas da empresa nos últimos 5 anos, para apurar o valor do passivo da empresa e auxiliar isso no processo de avaliação da empresa. Na sequência, é recomendado que seja efetuado o mapeamento dos riscos da empresa e o impacto na percepção por parte do investidor. Ou seja, quanto maior o risco percebido da empresa, menor o valor será da transação. Na sequência, é iniciado o processo de mensuração do valor da empresa, do valor potencial através de técnicas consagradas de avaliação de empresas. Com base nessa avaliação e nessa mensuração, é realizado o estabelecimento de uma estratégia de negociação e um target do valor desejado a ser obtido na negociação. E, por sua vez, é iniciada as negociações junto aos interessados. A WBLC Consultoria pode assessorar as empresas nas mais diversas etapas e estágios da negociação e planejamento, tanto no suporte ao comprador ou ao vendedor. Convidamos vocês a conhecer o nosso escritório. Estamos localizados na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1616, conjunto 802, ou agendar uma reunião no vosso escritório.